Agora deve aparecer. Olha, aparece 2 vezes. A Luana já. Oi, Luana. Toscana. Legal. Meu amor, Boa vai noite, dando os pessoal. boa noites que eu vou conferir lá no perfil se tá tudo certinho. A Dalila, minha prima. Pessoal, vai chegando que daqui a pouco nós vamos começar a live. Faltam 3 minutinhos pra gente começar. A Massumi. Boa noite, Massumi. Eu acho que hoje a gente não vai ter problema do compartilhamento. Tem Olha, você já está aqui. primo Valtencir, querido, abraço. Regina, abraço, Regina. Eu vou compartilhar agora no meu. Catarina, abraço, Catarina. Boa noite, Dalila. Tudo bem com você? Quanto tempo, hein? Olha, a Gisele Ferrari. Gisele, abraço, aqui, Gisele. Jeremias Rodrigues. Oi, Jeremias, abraço. Boa noite, Toscana. Beijo. Fábio Lopes. Oi, Fábio, boa noite. Pra gente. Gisele, querida, boa noite. O Valtencir. Nosso primo Valtencir. Boa noite pra gente. O Mário, lá de Rolândia, abraço, Mário. Olá, Mário. O Jeremias, tamo junto, Jeremias. A Margarete, a Boa noite, Margarete. Olá, Margarete. Tá sempre assistindo também, muito querida. Boa noite. A Branca por aqui. Olha a Branca, que bom, hoje tá dando certo. Olha, tá todo mundo conseguindo entrar, que bom. Pois é. A Thelma, Dalila. É, Dalila, minha prima. Saudade de você também, prima. Olha aí, que legal. Toscana mandando beijos pra mim. Beijos de novo. Retornando aí, viu, Toscana? O Derivaldo, né? Derivaldo, lá de São Paulo. Abraço, Derivaldo. Isto. Boa noite, Branca. Boa noite, Branca. Aí, Milton, já tem boa noite pra você também. Boa noite. Isso aí, pessoal. Vamos esperar só um pouquinho pra gente começar, que hoje vai ser um tema bem legal. Muito legal. É, interessante. Eu acredito que a questão do link era que eu clicar naquele lugar lá pra compartilhar. Né? Olha, doutor Delmo, que honra. Grande pediatra. Abraço, Delmo. A Marley, abraço. Boa noite. A Fátima, querida, abraço, Fátima. Bastante gente hoje. Isso. Que legal. Que gostoso isso, né? É, isso é bom, né? A gente começa e o pessoal já vai entrando, dando aquele boa noite delicioso. É a melhor maneira de começar a semana. É isso aí. A Maria Zalete. Abraço. Essa nunca perde, né? Sempre com a gente. A minha amiga Lisete Bolzon. Oi, Beijo, Lisete. Boa noite. Legal, legal. Hoje o tema é bem pertinente, abraço, né? Lucélia. Sim, Pessoal, hoje é um tema muito legal. Pedir pro pessoal marcar os amigos nos Isso, comentários marquem os para amigos. avisar. Também compartilhar o link da live no perfil do Facebook. Isso. Ou então assistir lá no canal, a Ivani, querida, abraço, Ivani. Ela já começou fazendo uma... Não, já uma afirmação forte, muito legal. Eu leio em torno de 6 horas por dia. Ivani é uma intelectual de alto nível. Sou fã da Ivani. Ai, ai, a Licélia. Boa noite, Licélia. Boa noite, Virgínia. A Fátima Guimarães também. Fátima, abraço, Fátima. A Fátima está dizendo boa noite, live interessante. Ou se é, né? Jana, querida, sempre presente. A Uraide, sempre presente. Abraço para vocês. Muito legal. Bom, são 7h05. Eu acho que já dá para a gente começar a dar umas pinceladas no tema de hoje. Bom, então, na verdade, nós não faríamos live hoje, né? Porque nós estamos fazendo a cada 2 semanas. Mas aí apareceu um compromisso para a próxima segunda. Então, para nós não ficarmos 2 segundas seguidas sem live, então a gente adiantou essa, tá? Então, na próxima segunda, então, nós não teremos live.
E essa de hoje foi preparada meio em cima da hora, mas é um assunto que me interessa bastante, então acho que nós não vamos ter problemas. Bom, tudo que eu falo aqui nas lives tem por objetivo a melhora da função cerebral, a melhora da saúde cerebral. Então, quando a gente falou de meditação, de exercício físico, né, e tantos outros temas, o objetivo é sempre melhorar a função cerebral. E isso resulta, obviamente, em melhora da qualidade de vida. E hoje nós vamos falar de algo que faz um bem muito grande para a função cerebral. É um bem talvez muito maior do que vocês todos possam imaginar. Então, a leitura. A gente está falando de leitura de livros. Porque mais adiante nós vamos fazer uma live também a respeito das redes sociais. E como as redes sociais interferem na função cerebral. Então é bom diferenciar o que é leitura de livros e o que é leitura de WhatsApp, de Facebook, né, pesquisa no Google. São coisas bem diferentes e que vão resultar em funções cerebrais diferentes, tanto para maior desenvolvimento quanto para menor desenvolvimento. Então hoje a gente vai falar especificamente da leitura de livros, tá certo? Com esse distanciamento social, os livros passaram a ser companheiros mais requisitados, né? Então, vale a pena fazermos uma live exclusiva sobre eles. O livro ele exerce múltiplas funções em termos de vida, né? Então, ele serve de entretenimento, ele serve como um meio para se informar, e é o meio mais eficaz que a gente tem de adquirir conhecimento. Então, existem outras formas de se adquirir conhecimento, né? Ou melhor, existem muitas formas de se adquirir informação. Temos que diferenciar informação de conhecimento. Informação é aquela mensagem rápida, aquela leitura curta, que nem exige concentração, mesmo porque a informação hoje ela vem em enxurrada, na verdade são múltiplas informações. Então mesmo antes de você se concentrar em uma informação, a sua atenção já é dirigida para uma outra informação. Então isso dificulta o desenvolvimento da concentração. Quando a gente fala de leitura, a gente está falando em adquirir conhecimento, que é diferente de informação. A aquisição de conhecimento, ela se faz de uma forma mais intensiva. Ela se faz através da leitura paciente, a leitura demorada, a leitura refletida, a leitura que te coloca no mundo do personagem ou no mundo daquele assunto que você está lendo, aquele assunto que você está aprendendo. Então, é uma forma de ativar áreas diferentes do cérebro. A leitura paciente, a leitura de um livro, ela faz com que você ative múltiplas áreas cerebrais. E isso vai fazer com que você desenvolva algo que a gente vai ficar falando daqui para frente, que é o raciocínio crítico. O raciocínio crítico é a capacidade que você vai ter de analisar situações da sua vida. Vai ter de analisar informações que você recebe. Vai ter de analisar verdades que te apresentam. Seja ela uma verdade política, religiosa, institucional, de qualquer tipo. O raciocínio crítico vai fazer com que você seja capaz de analisar aquela situação, analisar aquela verdade que estão colocando para você, e você vai ter a capacidade de questionar e vai saber buscar se aquilo realmente é verdadeiro ou não.
Então a leitura aprofundada, paciente, calma, ela faz com que o cérebro desenvolva áreas diferentes, e isso faz com que a gente fique com um raciocínio muito mais crítico, uma capacidade muito mais crítica de avaliar cada situação. As redes sociais fazem justamente o oposto. As redes sociais, elas fazem com que você leia as mensagens, assista os vídeos, todos de forma superficial, informações superficiais, informações que não exigem raciocínio reflexivo, raciocínio crítico, você simplesmente observa aquilo ali e aceita aquilo como uma verdade. Isso é um perigo terrível, né? Então, isso é para discussões futuras, inclusive na live que a gente vai fazer sobre as redes sociais, mas essas informações superficiais das redes sociais, tirando sua atenção o tempo todo, né? Eu estou aqui com o Miltinho agora, ele deveria estar prestando atenção na live, o WhatsApp dele já chamou várias vezes, ele tira a atenção daqui e vai para a live. Aí ele vê uma informação curta ali e ele volta para a live. Ele tem que aprender que, para ele se concentrar novamente aqui, ele vai precisar de 10, 15 minutos de atenção. Senão a concentração não vai ser plena. E antes disso acontecer, o celular dele vai fazer tum de novo e ele vai tirar a atenção daqui e voltar para lá. Então essa superficialidade que as redes sociais, que os aplicativos de celular promovem, está trazendo um problema muito sério para essa geração nova. Porque eles estão perdendo a capacidade do raciocínio crítico. E isso transforma esses nossos jovenzinhos em pessoas muito mais fáceis de serem enganadas, de serem manipuladas. Porque os nossos jovenzinhos, ao invés de lerem os clássicos, ao invés deles conhecerem aquelas correntes de ideias do passado e que são aprofundadas, saber sobre as correntes principais, como o darwinismo, como teoria freudiana, como a filosofia de Schopenhauer, ou os escritos de Heródoto, coisas que fazem com que o indivíduo desenvolva o raciocínio crítico. Ao invés disso, eles estão mais ligados aos vídeos, ao WhatsApp, ao Facebook, ao Instagram e ao Google. Então, de novo, né? Então, isso é um problema muito sério. Então, tem uma pesquisadora norte-americana da Universidade da Califórnia, que é a doutora Marianne Wolff. Eu tenho acompanhado os estudos dela, e ela tem mostrado isso e tem deixado a gente muito preocupado. Por quê? Porque os nossos jovens estão lendo cada vez mais. Eles se atualizam pelas informações superficiais dos aplicativos de celular. E isso transforma essas mentes, esses cérebros, em mentes facilmente manipuláveis. Fica muito fácil de enganar. Tá? Então, esse é um problema. Quando chegou essa tecnologia toda, e eu sou de uma geração que felizmente eu vi toda essa mudança, né? Quando eu comecei a estudar o caderninho e o lápis, depois um livro, mas mesmo quando eu cheguei na medicina, eu entrei na medicina em 1988, não existia internet, né? A biblioteca era cheia de livros e a gente estava sempre cheio de livros em casa, estudando e tal. Hoje eu vejo os meninos nas universidades, os que eu acompanho, nas universidades onde eu visito eventualmente, hoje ninguém pega um livro mais, né? Hoje é tudo digital, só que isso não é uma perda para um curso de medicina, por exemplo, de forma nenhuma, né? Porque hoje aqueles artigos que eu lia diretamente nas revistas científicas, os meninos vão ler através do computador, tudo bem, eles adquirem a informação. Mas o raciocínio crítico mesmo são nas obras gerais, de conhecimentos gerais, nunca ser leitor de um livro só. Você tem que mudar as estratégias, você tem que mudar o estilo literário que você aprecia. Tem que estar sempre mudando, porque é uma forma de você estimular várias áreas cerebrais.
Então, isso faz você desenvolver o raciocínio crítico, tá? Bom, a leitura é o melhor exercício cerebral que existe, né? Melhora a saúde mental por envolver múltiplas áreas. Por quê? Porque você tem que imaginar. Né? Você lê ali um personagem, você está acompanhando aquele personagem, você passa a ter a visão do personagem. E você precisa imaginar como seria aquele personagem, né? Como seria aquele ambiente que está sendo descrito naquele livro. E aí você vai estar fazendo o que nesse momento? Você está estimulando áreas cerebrais que você jamais vai estimular assistindo um filme. Porque o filme não exige a sua imaginação. Você vai vendo a sequência de imagens e você vai acatando, aceitando aquilo ali. Está tudo pronto, você não precisa se esforçar. E isso é muito ruim. Eu vi aí nessa pesquisa que eu fiz para fazer essa live, eu estava vendo um estudo interessante a respeito disso. Né? Os alunos que estudam línguas estrangeiras, né? Quando eles acham a tradução de uma determinada palavra ali no aparelho digital, ali no seu celular ou no seu computador, ele tem uma capacidade de gravar. Essa capacidade de memorizar ela é muito inferior à capacidade que ele tem se, ao invés do meio digital, ele for procurar no dicionário. Se você vai lá, você tem que folhear, achar por ordem alfabética, acha, você lê. A sua capacidade de memorização dessa forma é muito maior do que se você simplesmente buscar no computador, por exemplo. Né? Então, isso é muito interessante. Então, quando você lê, obviamente você tem que usar a sua imaginação e você acaba estimulando áreas diferentes do cérebro. Né? Você vai ficar melhor em antecipação. Se você lê bastante, você desenvolve seu raciocínio crítico, o que acontece? Você começa a ter uma capacidade de previsão muito melhor em qualquer circunstância na vida. Então, o indivíduo que lê, ele está sempre um passo à frente. Né? Uma coisa muito interessante, inclusive, que a gente leu juntos, eu e a Érica, nós lemos, o Obama, ele deu uma entrevista e ele estava dizendo a respeito da grande maneira de se adquirir cidadania, pelo menos foi assim para ele. Ele conseguiu adquirir a empatia através da leitura. Isso é algo descrito cientificamente. A própria doutora Marianne Wolff, ela fala a respeito disso. Então, quando você se coloca no lugar do outro, do personagem, você passa a ter uma visão diferente de vida. Você começa a observar aquele mundo literário, aquela história, com a visão do personagem. Isso faz com que você crie uma empatia maior. E você leva isso para a vida. Ou seja, o indivíduo que é leitor, ele tem uma capacidade maior de empatia, que é entender o sentimento do outro. É se solidarizar com o sofrimento do outro. Isso é muito interessante. O indivíduo que é leitor contumaz, ele com muito mais frequência vai ser tolerante. Então, um indivíduo que tem um cérebro bem desenvolvido, isso é uma característica de um cérebro mais que recruta mais vias neuronais, ele é mais tolerante. Ele não vai ser racista, não é? Ele não vai ser machista, ele não vai discriminar qualquer tipo de pessoa. Ele vai reconhecer um ser humano como um ser humano. Então, o indivíduo de cérebro pouco desenvolvido, um indivíduo que a gente poderia dizer até que está numa escala inferior ali na escala zoológica, né, exagerando, brincando um pouquinho, mas é o racista. O indivíduo racista, ele tem um cérebro extremamente limitado. Ele tem uma visão extremamente míope da vida. E a leitura contribuiria muito para que o indivíduo tivesse uma visão diferente das coisas, que ele fosse mais tolerante, que ele não fosse extremista em nenhuma das situações. Porque ele tem a capacidade adquirida através da leitura de ter uma empatia muito maior. Então vocês vejam como a leitura é algo que vai muito além. Agora é óbvio, se o indivíduo é um leitor só de um livro, aí, ou só de um estilo,
né? Então, por exemplo, o indivíduo só lê o Alcorão. Bom, né? Ele pode ter uma visão bem restrita de tudo. O indivíduo lê só a Bíblia. Ele pode ter uma visão bem restrita de mundo. O indivíduo lê só o Torá ou só o Talmud. Então, o que significa isso? Que o indivíduo vai ficar com uma visão muito parcial. Por isso que a gente precisa ser eclético na leitura. Porque quando alguém apresentar uma verdade para a gente, essas verdades absolutas que a gente fica ouvindo o tempo todo, seja ela sociológica, seja ela política, seja ela religiosa, você vai ter capacidade suficiente para desenvolver o raciocínio crítico que lhe é inerente diante daquela afirmação. E aí você vai chegar à sua conclusão. Você não vai ser domado, você não vai ser direcionado, você não vai ser enganado por ninguém. Então a leitura transforma o ser humano em alguma coisa um pouco diferente, né? Vocês vejam bem, o ser humano ele fica muito melhor se ele for um leitor habitual. Vamos lá. Então, uma coisa interessante que eu achei também, isso também está no estudo da doutora Mariane, deixa eu ver se é aqui, da Mariane Wolff, mostrando o seguinte, que a leitura ela reduz o estresse. Então, quando você senta num lugar confortável para ler e você se concentra na leitura, o que você faz? Você acaba tendo um certo relaxamento, você entra no mundo da leitura. Então você para de reverberar aquelas vias neuronais associadas aos problemas do dia a dia. Então é uma espécie de relaxamento. E isso faz com que você reduza a produção de cortisol, reduza a produção de noradrenalina, tá certo? Então isso é fundamental. Então reduz... aí ela até mostrou a Universidade de Sussex, que fez esse estudo, mas reduz em até 68% o nível de estresse. Vejam só, né? Imagina se você associa leitura à meditação, faz as duas coisas. Imagina a sua capacidade de trabalhar contra o estresse, como isso vai crescer, né? Isso é muito interessante. Bom, a leitura, então, ela ativa várias áreas cerebrais, e isso traz um outro benefício, que é uma proteção parcial contra doenças neurodegenerativas. A gente sabe que a doença de Alzheimer, por exemplo, é uma redução de volume cerebral. São vias neuronais que não funcionam mais e, consequentemente, os neurônios vão se atrofiando por falta de uso. O indivíduo que lê bastante, ele consegue uma certa proteção, porque ele ativa múltiplas áreas cerebrais. Ele consegue estimular múltiplas conexões neuronais. E isso vai diminuir a chance de haver a perda neuronal. Isso é muito interessante. Vamos lá, e tem um estudo aqui da Universidade de Emory também, mostrando que a leitura aumenta as conexões neuronais, conforme a gente já falou, e isso acaba aumentando empatia e tolerância. E também nesse estudo eles colocam a importância da gente ser eclético na leitura, buscar estilos diferentes, porque isso vai estimular mais áreas cerebrais. Tá? Meu amor, quer dar uns boa noites aí? Claro. Alguma consideração? O pessoal está participando, dando os boa noites aqui, também fazendo as suas considerações, e eu quero já apimentar o nosso chat. Que tal, pessoal, dizer o livro que está lendo ou que já leu esse ano, um livro interessante, porque fica bacana, é uma troca, né, de experiência e uma dica também para quem está querendo fazer a leitura aí de um livro por esses dias e não sabe que livro ler. Perfeito. Então, fica aí a nossa pimenta no chat. Sim, troca de indicações entre nós, né? Isso é interessante. Bem legal. Sim. Olha, tá com a gente aqui a Ana. Ana querida, abraço. Está sempre com a gente presente, participando. Né? A Jana Nunes também dando boa noite. A Margarete Amada. A Ana Paula Zanetti, que participa sempre com a gente sempre presente, também. obrigado. O José Wanda, que nunca craque Wanda, melhor jogador de futebol com quem tiver honra de jogar. Um craque. Seleção esse menino.
A Maria Helena também está aqui com a Maria gente. Helena, abraço. Isso, a Sebastiana Narese. A Tiana, querida. Isso, a Tiana e o meu amigo Valdecir, E o Valdecir, também. legal. A Ivani Guidini, né? Ivani, a querida. Ivani, inclusive, ela comentou aqui, ó, que a questão da leitura, que precisa ser uma leitura refletida. Assim como você estava dizendo, exatamente, né? Vani. A Lúcia Keiko também participando. Abraço, Lúcia. A nossa querida Jaqueline Negrete também Jaqueline, por aqui. querida, abraço. A Silvia Kruger. Silvia, os nossos abraço. amigos Rosimari, né? Eu falo Rosimari, a Rose e o Cláudio. Nossa, queridas demais. Amamos esse casal aí. Abraço. É verdade. A Jane Zanata também. Jane, querida, sempre está presente. Iracema, Salicano, Abraço, o Iracema. Adão Fernando. O Adão e a Mila. É o Fer e a Mila. Esse casal é maravilhoso também. A Márcia Fale com a gente. Márcia, querida, sempre a presente. Branca tá dizendo aqui, vixe, falta leitura para muita gente. A Maria Zaletti também fez aqui uma colocação que eu achei muito legal. Como professora, eu concordo com ela, né? Olha, a gente nota também que a falta de leitura prejudica na escrita, Isso. na criatividade, na argumentação, e é verdade. Perfeito, perfeito. Né? Como experiência, a gente sempre vê que o aluno que lê escreve, ele consegue montar argumentos, ele consegue estruturar melhor o texto dele. Então concordo com você, viu, Maria Zaletti? E aqui, ó, o Luiz Mocini participando. Luiz, querido, um abraço. A Helena Grisio, que é lá de Najá, Helena, abraço, a Marlene Preta. Fernandes também de lá, Oi, a Marlene, Vilma abraço. Shelley, Oi, Vilma, aqui com querida. a gente. Olha, ela disse, eu estava falando com meu filho agora sobre isso. Sim. Põe ele para assistir a live. Sim, põe ele para assistir. Viu, Vilma? Deixa eu ver, a Juliane Lobo também sempre com a gente. Olha, a Silvia tá falando também, ó, o meu filho baixa o livro no celular e não lê, só escuta. Isso tem o mesmo aproveitamento que a leitura? Depois você vai falar sobre isso, né, meu amor? Não e tem. o Pedro Victor também participou. O Bresciani? O Bresciani. Ah, craque Bresciani, amigo querido. Dando boa noite, chamando você de camarada. Aí, meu amigo. A Neuza Balduino também, a Fátima Ortiz, a Damares. A Fátima, antes da Fátima Ortiz, quem que você falou? A Neuza Balduino. A Neuza, abraço, Neuza. A Fátima tá sempre com a gente. Sim, a a Fátima também. A Fátima, querida, não também. perde uma. Isso, muito bacana. Então, meu amor... Ó, a Damares chegou. Isso. Boa noite, Damares, a Luzia. Então, vamos já pegar um gancho, porque eu tinha feito aqui um esquema? Um esquema, mas já saiu, né? Mas é assim, ó. Isso que você falou, quem foi? A Maria Zaletti? Foi a Silvia Kruger. A Silvia. Do filho que ouve... Baixa o livro e escuta. Não tem a mesma ação, né? Mesmo que existam aquelas pessoas que são muito boas de memorizar por audição, né? Mas o aprendizado maior, ele é através da leitura, e existem, assim, algumas coisas que facilitam a gente a memorizar, né? A entender melhor a história, e cada um tem o seu método. Eu, por exemplo, os meus livros, esses livros que vocês olham aqui, ó, tem muitos. Nós temos uma biblioteca muito legal aqui, tenho honra de dizer que já li todos. Nosso tempo. Eles são todos riscados. Eu risco demais, a Érica também. Então, às vezes, um lê primeiro que o outro, um risca de vermelho e o outro de azul, para saber. Então, eu, particularmente, gosto muito de riscar, às vezes de escrever, mas a visão é uma forma fantástica da gente segurar os dados, né, memorizar os dados, para depois poder associar. Mas o toque no livro é importante. O cheiro do livro é importante. O passar dos olhos para frente e para trás, nas linhas, isso é fundamental. Tudo isso contribui demais para que você realmente aproveite aquilo que você está lendo. Tá? Então, ouvir, né, um livro, e hoje isso está muito em voga, né? Tem até um aplicativo dos 7 minutos, eu acho isso horrível, porque, né, o que vai ter? A Érica até mostrou para mim, então, tem um livro lá de 400 páginas, tem um resumo de 7 minutos. Né? Então, se você quer aproveitar esse aplicativo para escolher o livro, até pode ser, né?
Mas dizer que você entendeu um livro porque ouviu 7 minutos de uma obra de 400 e tantas páginas, isso é impossível, né? É um resumo, né? Sim, uma é um propaganda. resumo, Eu talvez. gosto quando eu estou dirigindo. É, isso aí. Então depois você, né? Aí depois você escolhe e compra e vai ler. É. Mas Então, por exemplo, vale. eu e a Érica, nós entramos há pouco tempo no Kindle. O Kindle é um negocinho desse tamanho assim, um aparelhinho onde você carrega lá muitos livros, né? Tá tudo ali armazenado e você vai lendo. E a gente realmente gosta. É mais hoje, estudando a respeito e acompanhando o que a doutora Marianne Wolff, da Universidade da Califórnia, está mostrando, eu já entendi que o aproveitamento da leitura não é o mesmo. Não é o mesmo. Você olhar, aprender numa mídia digital, ler numa mídia digital, a sua capacidade de assimilação, a sua capacidade de segurar as informações para depois utilizar de forma associada, essa capacidade ela é diminuída em relação ao livro impresso, ao livro que você tateia, ao livro que você carrega consigo. Então, não vale a pena estudar ouvindo os livros. É óbvio que isso é melhor do que nada, né? Mas o ideal é que se pegue o livro e faça a leitura. O importante é o seguinte, pelo que eu estou entendendo ali nos trabalhos da doutora Marianne Wolff, o que ela vai querer no final, porque ainda não tem uma conclusão absoluta, mas é o seguinte, a tecnologia ela é fantástica, ela traz um monte de benefício. Né? O Facebook, nossa, é um lugar de entretenimento, de encontrar amigos, né? De mostrar a sua opinião, de mostrar seu estilo de vida. Isso vale para o Instagram também, enfim, qualquer rede social, né? O Twitter. Mas isso aí é importante, isso é bom, isso não vai parar, isso não vai acabar. E não tem como a gente falar, não vou mais usar o Face, não vou mais usar o Instagram, não tem como. O importante é a gente entender que não se pode cair nas armadilhas dessas redes sociais. E que essas redes sociais podem tomar apenas um tempo pequeno da nossa vida ao longo do dia. E que, de forma alguma, isso vai substituir as leituras mais elaboradas. Se a gente souber disso, a gente não vai cair nas armadilhas das redes sociais, das informações superficiais e múltiplas, que vai deixando a gente menos inteligente. A gente até vai ver as redes sociais, sim, mas a gente não vai deixar de fazer nossa leitura de livros mais elaborados, tá certo? Bom, a leitura melhora todos os tipos de memória, tá? Melhora a memória de curta duração, que é uma função mais do córtex pré-frontal, mas melhora também a memória de longa duração, que é aquela que fica mais fixada, e isso é mais no lobo temporal. Então a leitura ela é capaz de melhorar os dois tipos de memória. Tá? A leitura amplia competências, né? Então ela melhora a escrita, como a nossa amiga falou, amplia vocabulário, né? Melhora a criatividade, melhora o senso crítico. Um indivíduo que lê, claro, ele vai enriquecer o seu vocabulário, ele vai escrever muito melhor. E isso dá vantagens na vida. Não é só uma questão de proteção cerebral, mas dá vantagens na vida. O indivíduo que sabe se expressar melhor, que tem um vocabulário mais rico, certamente ele vai atingir níveis muito mais altos na sua atividade profissional. E é claro que ele vai ter também uma relação pessoal com pessoas próximas muito melhor. Por quê? O vocabulário rico faz com que você se expresse melhor. Você consegue mostrar mais o que você está sentindo, com palavras mais adequadas, com palavras mais precisas. Tá certo? Nós vamos falar um pouquinho depois de tempo de leitura, mas assim, eu estava vendo interessante. O tempo de leitura depende da disponibilidade de cada um, né? Mas, por exemplo, o Mark Zuckerberg, do Facebook, ele lê um livro grande a cada 2 semanas. Então, lê bastante, né? O Bill Gates, ele lê 1 hora por dia. Então, isso é muito interessante. Eu ia falar mais para o fim, mas eu vou falar já agora, porque tem bastante gente assistindo. A leitura é um hábito que a gente pode adquirir. Tá? A gente pode falar, não, eu não gosto de ler. Mas você pode adquirir esse hábito de leitura. E como é que você faz isso?
Uma orientação de especialistas é o seguinte: você pode ler todos os dias um determinado período, que você vai pré-determinar. Então, por exemplo, eu vou ler 15 minutos por dia. Bom, se você ler 15 minutos por dia, né, você vai ler quase 1h30 por semana, né? Bom, se você ler 1h30 por semana, veja quanto você vai ler por mês. Então, é uma forma de você ir lendo bastante, gastando 15 minutos do dia. Achar um lugar confortável, sem barulho, sem distração, né? Desligar as mensagens sonoras do seu celular, né? Como o Milton não fez hoje, né? Ele já está ali, né? Então, não cair nessa armadilha da rede social, que essa é a armadilha. Eles querem te prender o tempo todo ali, né? É assim que eles dominam o mercado. Vale para o Facebook, para o Instagram, para qualquer dessas redes sociais aí, né? O Twitter. O que acontece? Eles querem te prender ali. E quando você está tentando se concentrar em outra coisa, o que acontece? Tim! Barulhinho. Aí você fala, porra, tem uma mensagem para mim ali. Né? O que será que é? Será que é uma coisa importante? Será que não é? E isso tira totalmente sua concentração. Isso gera uma ansiedade. Você fica ansioso. Você não consegue terminar direito o que você está fazendo agora, porque você está preocupado com aquele barulhinho. Que, em 99% das vezes, é o grupo da família colocando uma piada, é o grupo do futebol colocando um vídeo qualquer, né, alguém mandando uma coisa que não é importante. É lógico que serve de entretenimento, mas isso você não pode você não pode interromper uma coisa importante agora para ficar vendo aquelas coisas ali que não têm importância. Porque quando você voltar para a sua coisa importante, se for uma leitura, por exemplo, você precisa de mais um tempão para conseguir se concentrar novamente. Então, tirar esse estímulo sonoro é fundamental quando você vai fazer a sua leitura, tá? Porque senão a rede social ganha a briga, te leva para lá. Ó, escutou de novo? Tim! Aí o Milton já fala, pô, o que será que é, né? Pode ser uma coisa, né? Essa não para, é uma enxurrada. É o exemplo típico. É assim que a rede social faz com que os jovens percam a capacidade de raciocínio profundo e crítico. O que é muito triste, né? O que é muito triste. Bom, vamos ver o que mais que eu tenho aqui. Meu amor, enquanto você observa, o pessoal já está indicando aqui os livros. Pode falar. O Ana, ele tá indicando o Caçador de Pipas. Legal, já li. Nossa, muito eu li esse legal. livro, quase tive um troço. Muito legal, Ana. Esse muito livro é bom. Tem uns comentários legais aqui, mas aí você pode... Não, mas pode falar que depois eu continuo. Então, a Fátima Guimarães, ela falou uma coisa que é muito importante também, que os pais leem na frente dos filhos, para que os filhos se tornem... Isso, a gente vai falar sobre os estudos da doutora Mariane Wolff sobre isso, daqui a pouquinho, bem colocado. E a Jana Nunes está dizendo assim, que quem lê viaja. Isso, né? Ela disse que quer chegar na terceira idade lendo e com qualidade de uma vida. forma de viajar, de se colocar nos lugares mais diferentes, usando a imaginação, a criatividade. Eu que, por exemplo, li recentemente a trilogia do Ken Follett, O Século, né? Eu tinha que falar, meu amor, por favor. Não, olha, gente, leiam. A Érica é uma leitora realmente, assim, regular, ela lê muito, e isso faz uma diferença muito grande. O Ken Follett é o ídolo dela. Eu gosto e indico, porque eu vivi completamente ali o século XX todinho através da leitura do Ken Follett. E por isso que eu indico, viu, gente? São mais de 3.000 páginas, juntando os três, mas você vai querer mais páginas. O Ken Follett, ele faz você aprender história. Exato. Você caminha no meio da história. Tá? É tipo Noah Gordon, o físico do Noah Gordon. O livro que eu assisti, que eu li, e que depois eu vi o filme, e a leitura é extremamente superior. Né? Como sempre, né? Então, quem assistiu o físico perdeu o livro, não tem nada a ver com o livro. Então, o livro é sempre muito superior, né? Como o Nome da Rosa. Né? O Nome da Rosa, o filme é bom, mas o livro é muito superior, do Humberto Eco.
Então essas leituras, elas são realmente fundamentais. A Maria Zalete diz que começou a ler hoje A Garota das Sapatilhas Brancas. Olha, falou em sapatilha, eu já me interessei. Que legal, que legal. A Toscana está dizendo também, ó, que ela lê muito as seleções e que ela já foi sócia do círculo de livros, né? Que legal, isso é bem, que bem legal. bacana também. Muito legal. Legal. Ó, a Jaqueline fez um comentário, meu amor, que é sobre a live. Ela está dizendo assim, ó... doutora, acompanhando suas lives, podemos concluir o quanto coisas simples que estão ao alcance de todos podem transformar uma pessoa. Ler, meditar, praticar atividade física e adotar um animal de estimação são preciosidades. Eu acho que o segredo está nas simplicidades, né? Nas simplicidades da vida. As coisas simples é que fazem a diferença. E a Rosângela e o Aristeu estão lendo a Dieta da Mente. Esses dois aí são bons, hein? Rosângela e Aristeu, eles são intelectuais, eles leem muito, eles são extremamente inteligentes. Eu sou fã dos dois. A Viviane, minha irmã, acabou de entrar por aqui. Beijo, irmã. A Branca, ela quer saber se ler em voz alta pode melhorar na concentração. Pode, então, é como eu estava dizendo, cada um tem o seu jeito de aproveitar melhor o que lê. Né? Alguns gostam de ler em voz alta, e aí estimula de duas formas, né? E é o estímulo visual para você guardar a informação e o estímulo auditivo da sua própria voz. Isso sim traz um benefício, é diferente de você ir para um audiolivro, né? Ouvir a descrição do livro, alguém lendo ali, não, isso é diferente. Agora, você ler em voz alta... Muitas pessoas gostam de ler dessa forma por ter uma capacidade melhor de memorização. Exato. A mãe tá aqui com Dona a gente. Dica, abraço, Dona Dica, abração. Ai, beijo, mãe. A Mieko também com a gente. A Sandra Reixa. O pessoal sempre assiste. O Adenilson de Paula também. O Adenilson, Natália Gomes. Natália, querida. Né? A Gisele Ferrari tá lendo Barriga de Trigo. Gisele, maravilha. Eu acho que todas as pessoas deveriam ler esse livro. Esse livro é fantástico, né? É bacana. A Lisete também está dizendo que está lendo O Milagre da Manhã, que é muito bom e que ela indica para o pessoal. Muito bom. Legal, gente. Vamos trocando essas informações aí, né? Então continua aí, meu amor. Então, aí vamos ver aqui uma parte do estudo da doutora Marianne Wolf, da Universidade da Califórnia, né? Então, ela fez um estudo para as crianças. Os estudos da Universidade da Califórnia são estudos muito interessantes porque eles utilizam muito a ressonância magnética funcional. Então eles conseguem dessa forma observar a função cerebral em tempo real. Né? Quando o indivíduo está agindo numa determinada situação, a ressonância magnética funcional está captando toda a função das diferentes áreas do cérebro. Bom, então, ela desenvolveu um estudo e ela mostrou o seguinte, que nos primeiros 2 anos de vida, que é a fase em que tem mais desenvolvimento de conexão neuronal nas crianças, essa hora é fundamental para que as crianças comecem a ouvir os pais lendo para ela, né? Que foi uma amiga que falou aí até, eu não me lembro qual foi, mas colocou muito bem. Eu acho que foi, eu não me lembro mais, acho que foi a Jana. Acho que foi a Jana Nunes. Então é o seguinte, quando os pais leem a história... Foi a Fátima. Desculpa, Fátima. Então, quando os pais leem para as crianças, nesses primeiros 2 anos de vida, eu fiz isso para o Miltinho muito, quando lê, o cérebro dessa criança vai se desenvolver com muito mais intensidade. Essa criança consegue desenvolver muito mais conexões neuronais. Essa criança tem um desenvolvimento de linguagem muito melhor. E o grupo controle dela era o grupo em que as crianças, nos primeiros 2 anos de vida, usavam um celular, ou um iPad, um iPod, um laptop. Então, no final dos 2 anos, ela compara esses dois grupos. Um grupo em que os pais leram diariamente para a criança e outro grupo que aprendeu só com input digital.
Adivinha quem fica com um cérebro muito melhor em termos de conexão neuronal, de velocidade de raciocínio, de capacidade de concentração? A criança para a qual os pais leram. Então hoje a gente tem aqui algumas entidades, como a Sociedade Americana de Neurologia, a Sociedade Italiana de Neurologia e Neuropediatria, eles indicam, eles fazem campanha para que os pais façam leitura para os filhos nos primeiros 2 anos de idade. Essa fase é fundamental. E a orientação que eles dão é o seguinte, que nesses primeiros 2 anos de idade, a criança deve ter um acesso limitadíssimo aos aparelhos digitais. Limitadíssimo. Né? Tem que marcar o tempo e tirar. Eles estenderam esse estudo e eles chegaram ali até os 5 anos. E eles observaram que quanto mais afeito à leitura fosse a criança no livro, melhor o desenvolvimento cerebral. Esse desenvolvimento nem é só pela leitura. Esse desenvolvimento tem a ver também com o estímulo sensorial do livro. O fato de você pegar o livro, sentir o cheiro do livro, o formato do livro. Tudo isso fazia com que essas crianças tivessem um desenvolvimento cerebral muito melhor do que aquelas crianças que ficavam o tempo todo no celular ou num aparelho digital qualquer. Olha que coisa interessante, gente. Olha como a gente pode errar com os nossos filhos, né? Então, vamos ver aqui. Então, a Sociedade Americana de Neuropediatria estimula essa leitura e também a Sociedade Italiana. Eu tinha visto uma outra sociedade de algum país da Europa, mas não me lembro qual. Mas isso é algo assim já certo do ponto de vista científico. O pai lê para o filho, o pai e a mãe, os pais lerem para o filho, isso vai fazer com que a criança tenha um desenvolvimento cerebral muito melhor. E aí, nesse estudo também, eles observaram que nos últimos 10 anos, os pais estão lendo cada vez menos para os filhos. E os meios digitais estão ocupando espaço. Então, vocês vejam que coisa perigosa, né? Ao invés da criança desenvolver aquela capacidade de raciocínio mais aprofundado com a história, a imaginação, né? A história da princesa, ela imaginando como seria essa princesa, a bruxa má, entendendo aqueles valores, a diferença entre o bem e o mal, de forma muito criativa e imaginativa, que é típico da mente da criança, e desenvolvendo o cérebro, desenvolvendo o cérebro. As crianças acabam hoje pegando um celular e assistindo programas que, teoricamente, às vezes são até voltadas para o público infantil, mas que, na verdade, fazem pura e simplesmente uma lavagem cerebral na criança. Porque a criança não precisa fazer nenhum esforço de raciocínio. As imagens estão todas lá. Né? O formato do bichinho já está ali, ele olha e vê. Então, ele perde a capacidade de fazer o esforço cognitivo. E, consequentemente, isso traz problemas, que é uma redução da capacidade cognitiva, intelectual e até mesmo afetiva dessas crianças. Pior é as crianças abaixo de 10 anos que usam um celular à vontade. Vocês imaginam, elas já estão nas redes sociais, isso é muito comum, né? Elas já estão vendo todos os tipos de site, vendo esses influencers. Né? Pode ter um ou outro bom, eu particularmente não conheço nenhum bom, mas deve ter, talvez tenha algum bom. Mas indivíduos sem preparo nenhum. Né? Um indivíduo que não tem preparo para lidar com a mente de uma criança. Porque quando você vai educar uma criança, falar algo para uma criança, você tem que tomar uma série de cuidados, para que você não produza traumas, não produza raciocínios enraizados permanentes. E vocês acham que esses indivíduos que falam para essas crianças têm esse preparo? Muito provavelmente não. Eu posso dizer que a maioria não. Então a gente precisa tomar muito cuidado, né? A gente até acha bonitinho, como até recentemente eu achava, falava, olha que legal, as criancinhas sabem mexer no celular, sabe? Mas agora que a ficha está caindo, principalmente com esses estudos americanos, em especial com a doutora Marlene Wolf.
a ficha está caindo. As crianças, elas não podem ser dominadas, elas não podem ser submergidas nas redes sociais e nos aplicativos de celular. Porque senão elas vão fazer parte de uma geração com uma capacidade menor de raciocínio crítico. A humanidade não tem muito a ganhar com isso. Então existiria um meio termo, que é aproveitar as redes sociais, começar a aproveitar os aplicativos digitais no momento certo. E que isso não tome conta da vida dessas crianças, desses adolescentes, desses jovens. Porque senão eles ficam superficiais no raciocínio, né? Isso é bem complicado. Meu amor, alguém mais aí? Tem, meu amor. O pessoal tá participando pra valer aqui. Hoje tá ó. legal. Muito bacana. Mas a Neuza Balduino aqui, ela tá com uma queixa e ela quer saber. Porque ela diz que ela lê, né? Bastante, que ela entende tudo o que lê, mas mesmo assim ela ainda tem dificuldade de escrever. Como a gente estava falando aqui daquela questão de que quem lê, né, escreve e tal. Isso é uma regra, lógico que tem as exceções, mesmo porque a área cerebral que você utiliza para aprender o que você está lendo não é a mesma área cerebral da escrita, né, que você utiliza quando está escrevendo. São áreas diferentes. Mas certamente, se você não lesse, Neuza, a sua capacidade de escrever seria ainda maior. Certamente a leitura te ajuda a escrever, né? É que algumas pessoas não são tão afeitas à escrita, né? Eu particularmente conheço gente assim que lê muito, mas tem dificuldade de escrever, tem insegurança na hora de escrever ou até mesmo na hora de falar. Mas mesmo assim, a leitura, mesmo para essas pessoas, ela ajuda demais. Ela ativa um monte de área cerebral que faz com que o cérebro fique muito mais saudável, muito mais equilibrado. E é isso aí, meu amor. A Vandréia leu físico também. Ela Nossa, disse que é fantástico. O Hobby J, que maravilha, né? Aquela descrição da comida. Eu até hoje acho que eu sou um médico que vivi no século X. Eu acho que eu sou o próprio Hobby J. Né? E toda aquela descrição que o Noah Gordon faz, né? Da migração dele ali da Europa para o Oriente Médio, aquelas aventuras todas. Né, é fantástico, gente. Enfrentando a peste no Oriente Médio, tendo aula com Avicena, que foi o maior médico do Oriente Médio. É fantástico, né? E um livro desse aí certamente muda a vida da gente, né? Muda as percepções que a gente tem. É fantástico mesmo. Verdade. A Ivani indicou aqui 100 anos de solidão. Já lemos também. Excelente, muito bom. Pessoal de Najá, Isabela Santiago está aqui participando Isabela, com abraço. a gente. Bem bacana. Deixa eu ver aqui quem mais. Ó, a Toscana disse que colocava o colchão no chão à noite e lia para os filhos. Que legal. E os filhos da Toscana são todos brilhantes. Então, pois é, Toscana, você fez muito bem. Sim, fez muito bem. O Gerson Gonçalves está aqui. Meu amigo Gerson, abraço, Gerson. A Ivone Costa. A Jana Nones, ela está dizendo assim que ela adora contação de história na educação infantil. Eu já fiz um curso de contação de história e eu também penso da mesma forma. Eu acho que é muito importante. É fantasia, imaginação, aqui como ela coloca, né? E as crianças precisam disso para o seu desenvolvimento emocional e intelectual. Bem bacana. Muito legal, perfeito. Tem mais aqui. Pode falar. A Ivani está falando que ler e fazer resenha do livro ajuda na escrita. É uma dica que ela está dando, por exemplo, para a Neuza. Né? Isso aí. Perfeito, isso mesmo. Bem bacana. Isso aí, ó. Legal. Eu estava lendo aqui, então eu estava lendo um artigo de um estudioso da literatura chamado Mark Edmundson. E ele estava descrevendo o que é pensamento crítico, né? E ele coloca assim: pensamento crítico é examinar e desmascarar crenças e convicções pessoais, né? Ou seja, o pensamento crítico é você não cair nas armadilhas, né? E como tentam nos colocar em armadilhas hoje em dia. E também ele escreve que muitos de nossos jovens não sabem o bastante dos sistemas de pensamentos de ícones,
né? Então é isso que eu estou dizendo, que nunca leram os clássicos, né? Não conhecem Freud, Darwin, Chomsky, Schopenhauer, Heródoto, não conhece Tales de Mileto, não conhece Descartes, não conhecem, enfim, não conhece essas correntes de pensamentos, né? Às vezes a gente olha como o mundo anda, e aí a gente tem aquela impressão de que o mundo é cíclico, né? O mundo é cíclico por quê? Porque tem erros que fazem com que a humanidade sofra tanto, e aí acaba aquele sofrimento, geralmente depois de uma guerra. Passam-se décadas e décadas e décadas, de repente você vê o mundo querendo cometer o mesmo erro. Exato. Por que isso acontece? É pela falta de conhecimento da história, né? Hoje a gente vê as pessoas discutindo aí, o fascismo, o nazismo, fulano é fascista, fulano é comunista e tal. As pessoas nem sabem do que estão falando, né? As pessoas precisam entender, precisam buscar conhecimento, e esse conhecimento é literário, é histórico, sobre o que foi a extrema-direita e o que essa extrema-direita levou de malefício ao mundo. Precisa conhecer o que é o comunismo e ver por que o comunismo levou uma desgraça total aos seus países. Então as pessoas precisam buscar esse tipo de conhecimento até para a gente mudar o modelo, né? Como que a gente vai mudar o modelo? A gente vê esses políticos, sai um, entra outro, e nada muda. As coisas continuam ruins, né? Um país como o nosso, eu desde criancinha fico ouvindo, o Brasil é o país do futuro. E esse futuro nunca chega, a desigualdade social está cada vez maior, os erros são grandes, a gente vive num pêndulo direita-esquerda e as coisas vão mal. Por que vão mal? Isso eu tenho certeza disso, isso é falta de conhecimento, porque muitos erros, eles são repetidos, e eles são repetidos porque as pessoas não conhecem, e não conhecem porque não leem, porque não buscam as informações. As pessoas vivem, às vezes, submersas em ilhas religiosas, ou em ilhas políticas, né? Paixões extremas por líderes populistas, sendo que, na verdade, não é bem assim que funciona. Não é? Uma liderança política, ela é uma liderança política para melhorar para todo mundo. Se eu votei no fulano, acreditando nas propostas, e chegando lá, ele falhou, eu não tenho que ficar defendendo esse indivíduo. Né? Um político não é um time de futebol. Eu, por exemplo, sou São Paulino, então o São Paulino leva de 5-0 do Corinthians. São Paulo perde e fala, não, mas o juiz roubou. Né? Mas tudo bem, eu estou defendendo o meu São Paulo, isso não tem importância nenhuma. Agora, quando a gente volta isso para a parte política, a gente vê esse extremismo todo, né? Pessoas de um lado, pessoas do outro. As pessoas não dialogam, né? Rede social, fake news, informações superficiais. As pessoas continuam polarizadas. Essa polarização não deixa as pessoas se comunicarem, conversarem, discutirem e chegarem a uma conclusão. Essa polarização é uma boa jogada para que a gente tenha governantes cada vez piores. Né? Então a falta de conhecimento, a falta de cultura geral, a falta de leitura é um mal terrível. É um mal terrível. Então, esse nosso estudo aqui da literatura, ele coloca esse problema nos jovens de hoje, né? Que na verdade não é só de hoje, já vem de algum tempo. Mas é essa falta de conhecimento das coisas mais profundas para tomar decisões no futuro. Tá? Bom, eu vi aqui uma frase muito boa, eu acabei complementando, mas é o seguinte, o pensamento crítico nunca é uma coisa que simplesmente acontece. Ele precisa ser adquirido com o esforço do conhecimento, através da leitura profunda e bem estruturada. Olha só que interessante. Eu vi uns pedaços, eu coloquei uns pedaços meus aqui também. Mas é isso, né? Eu sempre falo aqui em casa que o benefício só vem depois do sacrifício. Se você acha que a leitura é um sacrifício, vale a pena. Faça esse sacrifício, que depois vai vir um benefício. E você praticando a leitura, não vai ser um sacrifício. Depois de um tempo, vira um hábito muito interessante, né? Mais alguma coisa aí, meu amor?
Ah, sim, ó, a Ivani, ela tá participando bastante, obrigada, viu a Ivani Ivani é Guidini. querida. Ela tá dizendo que ler Foucault é maravilhoso, aí ela indica Foucault. aqui o Nascimento da Clínica e História da Loucura. Isso, Foucault, Muito fantástico. bom. Foucault que conhece todo o sistema prisional americano e comparou com as Com escolas. as escolas em termos de estrutura, né? Muito legal, muito Sim. legal. Foucault é E maravilhoso. você estava falando aí dessa questão, né, dos jovens, da questão política, da polarização. Eu tenho 2 livros maravilhosos para indicar agora. Manda brasa. Imagina, né? George Orwell, eu acho que A todo Revolução dos mundo tem Bichos. que ler George Orwell. A Revolução dos tá Bichos, aqui. em 1984, que são livros maravilhosos, assim. Muito Os interessante. jovenzinhos aí que estão assistindo a live, ou que vão assistir depois, os pais que estão assistindo, indico essa leitura. Perfeito. Comece ali por Revolução dos Bichos e depois vai para 1984, que vai ser Vale a uma pena. guinada Maravilha. na vida da maravilha. molecada. Maravilha. Aí eu vi um compêndio muito interessante que no final eles colocam aqui, isso é uma conclusão meio neurológica mesmo, os benefícios da leitura, tá? Então nós vamos terminar com esses benefícios, depois se tiver alguma pergunta nós vamos respondendo. Bom, primeiro, a leitura diminui o estresse, porque ela diminui a produção de adrenalina e de cortisol, certo? A leitura aumenta a criatividade e amplia os horizontes. Como você precisa imaginar as situações, então você vai ativando áreas cerebrais que vão ficar ali prontas para que você use uma criatividade muito grande a qualquer momento, assim que você precisar. A leitura ela aumenta a possibilidade de escrever com mais qualidade e, principalmente, melhora a capacidade de falar. Né? Você melhora seu vocabulário, ele fica muito mais rico e você consegue se expressar com mais clareza, o que, além de fazer o seu cérebro um cérebro mais saudável, faz com que você tenha muito mais oportunidades na vida, certo? Independente da função profissional que você for exercer. Se você tem o dom da palavra, se você tem um vocabulário rico, a sua chance de se dar bem é muito maior, certo? A leitura aumenta a concentração, ao contrário dos aplicativos digitais. Então, quando você está na sua leitura sem interrupção, você está concentrado, você está viajando no mundo do personagem, ou você está conhecendo aquele contexto que o livro lhe proporciona, você está fortalecendo o córtex pré-frontal dorsolateral esquerdo, que é aquela área da concentração. E o que vai acontecer? Se você desenvolve essa área na leitura, quando você está no seu dia a dia, no seu trabalho, no seu relacionamento pessoal, você vai se concentrar muito melhor nisso. E qual que é o resultado disso? Você vai ser muito mais eficiente, tanto na sua vida profissional, quanto na sua relação pessoal. Então veja só, indiretamente a leitura interfere profundamente na nossa qualidade de vida. A leitura aumenta a inteligência emocional, né? Como nós já falamos, a leitura ela é capaz de aumentar a empatia, que é aquela capacidade de entender o sofrimento do outro e se solidarizar com o outro. E a leitura melhora também a tolerância. Né? Lembrando que o cérebro menos desenvolvido é intolerante. O racista tem cérebro menos desenvolvido. Né? O machista tem cérebro menos desenvolvido. O indivíduo que discrimina minorias, que discrimina as pessoas em decorrência de opção sexual, isso é um cérebro incapaz de tolerância. E essa incapacidade de tolerância coloca o ser humano lá para trás na evolução cerebral. Perfeito. E a leitura, ela vai trabalhar contra isso. Ela vai melhorar essa capacidade de tolerância. Aí, uma coisa muito interessante. Eu vi um estudo de Yale, de 2016, Universidade de Yale, mostrando o seguinte, que a leitura aumenta a longevidade.
Olha que coisa interessante. A Ivani Guidini, então, vai viver, vai ser uma Highlander. Olha que interessante. As pessoas acima de 50 anos, então eles acompanharam esses pacientes por muitos anos. E os indivíduos que eram leitores mais assíduos, o que aconteceu? Eles tinham uma chance 20% menor de morrer nos próximos 12 anos. Por que isso acontece? Porque, como eu disse, a leitura ela é redutora de estresse. Então, como ela reduz o nível de cortisol, de adrenalina também, isso dá uma proteção, principalmente para o sistema cardiocirculatório. Então, essas pessoas que leem têm uma chance menor de ter um infarto agudo do miocárdio, por exemplo. Olha só que interessante, né? Esse trabalho foi uma surpresa. Para mim, ele é recente, é de 2016, Universidade de Yale. Então, são essas vantagens da leitura, né? E nessa resenha aqui também, da parte neurológica, aí é colocado também o que você deve fazer para desenvolver o hábito de ler. Primeiro, todo mundo pode começar a desenvolver esse hábito e todo mundo vai terminar gostando. Então, primeiro é determinar o tempo. Então, vamos lá, determinar. Eu vou ler 20 minutos por dia. Ótimo, tal hora, de tal hora a tal hora. Senta lá, pega seu livro. Né? A segunda dica, desligue a parte sonora dos aplicativos do seu celular. Né? Como o Milton fez nos últimos 10 minutos da live. Né? Então você desliga, porque você não pode ter nenhuma interrupção. A concentração, ela vem depois de alguns minutos que você está ali imerso na sua leitura. E se você é retirado dessa concentração, para você voltar a se concentrar, vai precisar de um tempo. Então você perde muito de concentração quando fica desviando sua atenção. Seu foco é a leitura, você vai lá ver seu WhatsApp. Terrível. Então desligue. Né? Se for possível, deixe o celular longe. Então essa é a segunda dica. Né? Então determinar tempo, não ser interrompido pelo celular. E terceiro, que eles orientam, é a busca de um lugar agradável. Muito interessante você buscar o lugar mais agradável da casa, um lugar confortável, e ali você desenvolve sua leitura, e isso vai virar um hábito, e consequentemente, você vai virar um leitor com todas essas vantagens que eu citei. O seu cérebro vai ficar um cérebro muito melhor, muito mais sofisticado, muito mais moderno, muito mais amplificado. Sua capacidade de recrutar neurônios em lugares diferentes do cérebro vai ser muito maior. Você vai ser muito mais criativo, muito mais inteligente, vai ser muito mais capaz de resolver os problemas que a vida vai colocando no seu caminho. Certo? Meu amor, agora só as perguntas. Pois é, o pessoal está participando bastante aqui, falando dos livros, e essa questão que você estava falando, em sala de aula eu ouvia muitos alunos falarem, mas eu não consigo ler, eu não consigo me concentrar, eu leio, daí já não sei mais o que eu li, tenho que voltar. É aquela questão da dificuldade mesmo, né, de ter uma leitura com um ritmo e tal. Eu sempre dizia, olha, comece procurando um livro, né? Para quem tem dificuldade de ler, não adianta começar com um clássico, uma leitura um pouco mais complexa, mas procure um livro que vá tratar de um assunto que você gosta. Perfeito. E aí, depois, né, que você lê esse livro, que você cria o hábito, então o passinho para os clássicos, os livros um pouco mais complexos, de leitura um pouco mais reflexiva, eles vêm com o tempo. Era uma dica que eu dava em sala de aula e que eu acho que vale aqui também. Muito válida. Alguém colocou aqui, eu não vi direito, só falando que entendeu que não ia ter hoje. Realmente não ia ter. Eu expliquei no começo dessa live. É que na próxima segunda a gente tem um compromisso. Foi a Daniele Barzon. Foi a Daniele que falou? Na próxima segunda a gente vai ter um compromisso. Então, para eu não deixar 2 segundas sem ter, então a gente adiantou e está fazendo uma hoje. Essa live a gente arrumou agora em cima da hora. Eu mal preparei para vocês. Viu, né? Dani? Você não entendeu errado. A gente aqui. Sim, mas no comecinho da live eu falei. Bem bacana. A Sara Fedrigo participando com a gente, vai dizendo que vai pôr em prática essas dicas. Sim, muito legal, né?
Ó, a Kelinha lá de Najá tá participando, minha Oi, prima. Kelinha, abraço. E a Ivanila disse assim, ai, que bom a questão da longevidade, tenho muitos livros para ler, né? A Ivani é uma intelectual, né? A Ivani não serve muito de parâmetro, ela tá bem acima da curva, ela lê muito, ela tem umas ideias fantásticas, ela é brilhante, a Ivani é brilhante. A Jane Zanata diz que ama ler, eu também, viu, Jane? Legal, Jane, eu que também. Muitas pessoas aqui. Ó, a Jaqueline, ela tá comentando que diz que amou o seu comentário sobre a capacidade de tolerância versus desenvolvimento cerebral, Sim. né? Lamentavelmente, não posso... Tá dizendo que não pode marcar pessoas. Melhor não, né, Jaque? Ai, deixa eu ver quem mais, ó. A Juliane Lobo tá dizendo que precisa criar o hábito da leitura, ela confessa... que lê só para estudo da faculdade. Isso realmente acontece, principalmente com os acadêmicos, né? Técnica, né? Acaba Ela é lendo... importante também, mas a gente não pode ficar só na leitura técnica, né? Isso é uma coisa muito interessante. Na verdade, assim, a sua capacidade intelectual, ela não está diretamente relacionada à sua capacidade profissional. No meio médico é assim, eu conheço, tenho muitos amigos médicos que são médicos brilhantes, mas com uma capacidade intelectual de cultura geral muito ruim, muito ruim. Então, às vezes, a gente se prende só à leitura técnica e a gente vira um bom técnico naquilo que faz. Mas para você expandir sua função cerebral, é necessário que você saia da leitura técnica. Para você expandir seu cérebro, é necessário que você saia da sua leitura religiosa. Você não pode viver num estilo literário, num campo só da literatura. Isso vai te limitar. Né? Por isso, a importância de ser eclético. Ler coisas diferentes para você entender a visão de pessoas diferentes, pessoas que pensam completamente diferente de você. Mas você consegue se colocar no lugar daquela pessoa. Então a leitura técnica, ela é fundamental para as nossas vidas profissionais, mas ela não pode ser exclusiva, ela não pode ser única. Ó, a Jane, inclusive, está dizendo aqui que ela presenteia os netos com livros, Perfeito. né? Melhor Livro de presente é demais. Melhor presente, Inclusive, quem quiser presentear alguém, né? Nós temos livros ótimos, né? Aqui para indicar também, né, meu amor? A gente lê bastante, sim. Mas eu estou falando dos seus. Ah, seus sim, livros, os que eu escrevi. Os que você escreveu. Gente, são os melhores. Eu já escrevi 5 e estou no 6º. Meu 6º livro vai ser o melhor livro que eu escrevi até hoje. Por falar nisso, eu também estou. A Érica também está escrevendo muito interessante. A Daniele está dizendo que a irmã dela cobra muito da sobrinha, para a sobrinha ler. Ela tem 11 anos, né? Sim, isso é importante. Diz que todo dia ela chega na sobrinha, né, na filha, e fala, já leu? Já leu muitos livros? Isso é uma cobrança que a gente tem que fazer. Inclusive, a gente tem que fazer aqui em casa, né, meu amor? Exato. Né? Mas a gente tem o nosso clube da nós leitura temos, quarta-feira, a gente tem um clube da leitura. Isso. Eu, Érica, Milton e Caio, a gente senta e a gente faz a leitura. A gente vai lendo um livro, ou às vezes a gente vê um documentário interessante e depois faz as discussões. Aí o pau quebra, né, Milton? Na hora das discussões é legal, viu? Aí, nossa, se tivesse jeito de filmar para mostrar para vocês. Mas é interessante tentar fazê-los desenvolver um raciocínio crítico. Mas ainda falta leitura para o Caio, falta leitura para o Milton, eles precisam ler mais. É isso aí, ó. A Elza Pizzi acabou de entrar, Oi, Elza, Marisa abraço. Vignoli também dando boa noite. Marisa, querida, essa é outra extremamente inteligente, deve ler muito, imagino. Maravilha. Então, e já que na nossa próxima live também nós vamos falar sobre essa questão das redes sociais, até para apimentar um pouco mais as discussões da próxima live, que tal a gente sugerir? O que você acha? Pode sugerir, né?
Bom, mas é que é legal na hora, né? A discussão, para ver a discussão. Não vir com uma opinião formada, né? Eu sei que você está querendo sugerir, mas aí as pessoas já vêm com uma opinião Então formada. tá bom, pessoal, esqueçam aí o que eu falei. É. Mas é interessante a gente ficar Depois, ligado. aí depois que a gente fizer a live, nós vamos sugerir alguma coisa para vocês. Mas se a gente sugerir antes, vocês já vão vir com uma opinião muito formada sobre o assunto. Então, por isso que eu acho melhor esperar. Então, tudo bem. Ok. Poxa, legal. Tem alguém falando que leu alguma coisa, eu acho que Peraí, foi a deixa eu ver. Sandra Henschel, né? Que ela disse que tá lendo, né? Desperte o seu gigante interior, de legal. Tony Robbins, com 605 páginas. Legal, muito bom. Bacana. Eu muito trabalhei já com a Sandra. Trabalhei com a Sandra na escola e ela, inclusive, cuidava da biblioteca. E ela tinha realmente uma paixão por aquele canto legal, ali, que sabe? legal. Bem bacana. É uma leitora. A Marisa Vignoli disse que esqueceu da live, mas que vai assistir depois. Sim. E algumas pessoas o também. Carlos, menino muito querido, lá de Colorado, tá assistindo a gente. Abraço, Carlos. Eu cuidava da avó dele, faz tempo que eu não a vejo, mas uma família muito querida. Abraço, Carlos. Bem, José Garcia também acabou de entrar. Grande Zé Garcia, querido, abraço. Meu amor, eu gostei demais dessa live de hoje. E tenho que dizer, viu? Te admiro muito, viu, menininho? Você disse umas coisas aí que eu ficava, nossa, que lindo! Legal, obrigado, meu amor. Olha, essa admiração é recíproca. Vontade de levantar, dar um beijinho. Ah, que isso que você falou foi tão lindo, eu concordo com isso. Não, é isso mesmo. Legal. Mas bem legal Beleza, a participação gente. de todo mundo aqui. Muito obrigada. Então nós gente. passamos já 12 minutos. Então na próxima segunda realmente não vai ter, tá? Porque a gente vai para Santa Catarina, a gente vai Um compromisso para Joaçaba, onde o Miltinho vai fazer uma prova. Né? Joaçaba é uma cidade que tem um curso de medicina muito bom. A gente está de olho nesse curso. Miltinho tem estudado bastante, tem se preparado. Não sei se já passa nesse, né, Miltinho? Daqui a uns dias tem o El também. Então, como é muito longe, a gente optou por levá-lo, né? É uma estrada meio complicadinha, então nós vamos levá-lo. E aí na segunda a gente não vai estar aqui, tá? Então na próxima segunda não teremos live. Na outra segunda aí sim nós vamos falar sobre as redes sociais e o que isso faz no seu cérebro. Gente, olha, foi um prazer enorme, né? Muita gente participando. Hoje a conexão contribuiu, né? O Face contribuiu, não teve problema. Vocês são maravilhosos, a gente agradece a cada um de vocês. Né? Agradecer ao Milton, que está aqui, que apesar da rede social dele atrapalhar um pouco nossa live, mas né, conseguimos. Agradecer a estrela da live, meu amor, que hoje participou bastante, né? Foi muito importante. E aí, passando a próxima segunda, na outra estaremos juntos de novo. Grande abraço a todos vocês. Boa noite. Boa noite, gente.